Feminismo, compreendendo o movimento, a ideologia e as pessoas. Olá a todos! Hoje vamos mergulhar em um dos temas mais importantes e, ao mesmo tempo, mais mal compreendidos da nossa era, o feminismo. Se você já se pegou confuso com termos como feminista radical, feminismo liberal, ou até mesmo se questionou afinal, qual é a diferença entre feminismo e feminista? Este vídeo é para você. Vivemos em uma época onde palavras carregam peso imenso. Uma única palavra pode inspirar revoluções ou gerar divisões profundas. E poucas palavras carregam tanto significado e tanta controvérsia quanto o feminismo. Para alguns, representa a luta essencial por igualdade e justiça. Para outros, evoca imagens de radicalismo e divisão. Mas o que o feminismo realmente é? Como ele surgiu? E qual a diferença entre o movimento feminismo e ser feminista? Ao longo dos próximos minutos, vamos explorar não apenas as definições, mas a história rica e complexa deste movimento que transformou, e continua transformando, o mundo em que vivemos. Vamos separar fatos de ficções, entender as diferentes ondas e vertentes do feminismo, e principalmente, compreender por que essa distinção entre o movimento e as pessoas que o apoiam é tão importante. Preparado? Então vamos começar esta jornada. O que é feminismo? Vamos começar pelo básico. O que exatamente é feminismo? No seu núcleo mais fundamental, o feminismo é um movimento social, político e ideológico que busca a igualdade de direitos entre homens e mulheres em todas as esferas da sociedade. Parece simples, não é? Mas como veremos, há muito mais profundidade nesta definição aparentemente direta. O feminismo não é apenas sobre dar às mulheres os mesmos direitos que os homens já possuem. É sobre reconhecer que, historicamente, as mulheres foram sistematicamente excluídas, marginalizadas e oprimidas em praticamente todas as sociedades humanas conhecidas. É sobre entender que essa opressão não foi acidental, mas resultado de estruturas sociais, legais, econômicas e culturais deliberadamente construídas. Quando falamos de feminismo, estamos falando de igualdade política, o direito de votar, ser eleita, participar ativamente das decisões que moldam a sociedade. Pode parecer óbvio hoje, mas mulheres conquistaram o direito ao voto apenas no século XX em grande parte do mundo. No Brasil, isso aconteceu apenas em 1932. Igualdade econômica, salários iguais para trabalho igual, acesso às mesmas oportunidades profissionais, direito à propriedade, autonomia financeira. Até muito recentemente na história, mulheres não podiam ter contas bancárias próprias ou assinar contratos sem permissão masculina. Igualdade social, liberdade de escolher o próprio destino, sem ser limitada por expectativas de gênero. Direito à educação, à saúde reprodutiva, à segurança física. Liberdade para decidir casar ou não, ter filhos ou não, que carreira seguir. Igualdade jurídica, leis que protejam igualmente mulheres e homens, que não discriminem com base no gênero, que reconheçam a humanidade plena das mulheres. Mas o feminismo também é sobre reconhecer e desmantelar o que chamamos de patriarcado, um sistema social onde o poder está concentrado nas mãos dos homens, especialmente homens mais velhos, e onde as normas, valores e estruturas sociais favorecem consistentemente os homens em detrimento das mulheres. É importante entender que o feminismo não é sobre dizer que mulheres são melhores que homens, ou que homens são inerentemente ruins. Não é sobre inverter a opressão. É sobre criar uma sociedade onde o gênero de uma pessoa não determine seu valor, suas oportunidades ou seus direitos. Feminismo vs feminista. Entendendo a diferença. Agora chegamos a uma distinção crucial que muitas vezes passa despercebida, mas que é fundamental para compreender discussões contemporâneas. Qual é a diferença entre feminismo e feminista? Feminismo é a ideologia, o movimento, o conjunto de princípios e teorias. É o quê? A estrutura conceitual que argumenta pela igualdade de gênero. Pense no feminismo como a filosofia, o mapa que guia o movimento. É algo abstrato, teórico,
um conjunto de ideias e propostas sobre como a sociedade deveria funcionar. O feminismo como movimento possui história e evolução ao longo do tempo, diferentes escolas de pensamento e abordagens, teorias acadêmicas e análises sociais, objetivos e metas coletivas, conquistas históricas documentadas. Feminista, por outro lado, é uma pessoa, um ser humano individual que se identifica com e apoia os princípios do feminismo. É o quem, são as pessoas reais, com todas suas complexidades, contradições e humanidade. Feministas são indivíduos que podem interpretar e aplicar os princípios feministas de maneiras diferentes. E aqui está o ponto crucial, porque feministas são pessoas, elas são imperfeitas. Elas podem cometer erros, ter contradições em seu comportamento, ou até mesmo agir de maneiras que não refletem perfeitamente os ideais feministas. Uma feminista pode, por exemplo, ter preconceitos implícitos, pode ocasionalmente perpetuar estereótipos de gênero, ou pode ter pontos cegos em sua compreensão de questões interseccionais. Isso não invalida o feminismo como movimento ou ideologia. Assim como a existência de cristãos hipócritas não invalida os ensinamentos do cristianismo, ou como cientistas que cometem fraude não invalidam o método científico, feministas imperfeitas não invalidam os princípios do feminismo. Vamos usar uma analogia. Imagine o ambientalismo. O ambientalismo como movimento defende a proteção do meio ambiente e práticas sustentáveis. Isso é o movimento, a ideologia. Agora, imagine um ambientalista, uma pessoa que apoia essa causa. Se esse ambientalista ocasionalmente esquece sua sacola reutilizável e usa plástico, isso torna o ambientalismo menos válido? É claro que não. Apenas significa que pessoas são imperfeitas e que viver de acordo com nossos ideais é um processo, não um estado de perfeição constante. O mesmo se aplica ao feminismo. Você pode criticar as ações ou declarações de feministas específicas sem rejeitar os princípios fundamentais do feminismo. Você pode discordar de certas interpretações ou abordagens feministas sem ser contra a igualdade de gênero. Esta distinção é especialmente importante na era das redes sociais, onde frequentemente vemos pessoas usando o comportamento problemático de indivíduos feministas para tentar desacreditar todo o movimento feminista. É uma falácia lógica chamada espantalho. Atacar uma versão distorcida ou casos extremos em vez de engajar com os argumentos centrais. As ondas do feminismo. Uma jornada histórica. Para realmente entender o feminismo, precisamos olhar para sua evolução histórica. O movimento feminista é geralmente dividido em ondas, cada uma com seu contexto histórico, objetivos e características distintas. Primeira onda, século XIX, início do século XX. A primeira onda do feminismo focou principalmente nos direitos legais básicos, especialmente o direito ao voto, o que chamamos de movimento sufragista. Imagine viver em um mundo onde, simplesmente por ser mulher, você não pudesse votar ou participar da vida política, possuir propriedade em seu próprio nome, assinar contratos legais, manter seus próprios ganhos. Seu salário pertencia legalmente ao seu marido ou pai. Ter custódia de seus próprios filhos em caso de separação, acessar educação superior. Este era o mundo do século XIX para a maioria das mulheres. A primeira onda feminista lutou contra essas injustiças legais gritantes. Figuras importantes incluem Susan B. Anthony e Elizabeth Cady Stanton nos Estados Unidos, que organizaram a Convenção de Seneca Falls em 1848, Emmeline Pankhurst no Reino Unido, líder das sufragistas que usaram táticas mais militantes, Berta Lutz no Brasil, líder do movimento sufragista brasileiro. As sufragistas enfrentaram ridicularização, prisão e até tortura, através de alimentação forçada quando faziam greve de fome. Mas sua persistência valeu a pena. A Nova Zelândia foi o primeiro país a conceder voto às mulheres em 1893. O Brasil seguiu em 1932. E finalmente, em 1971, a Suíça foi um dos últimos países ocidentais a conceder esse direito. É importante notar que a primeira onda não foi perfeita.
Foi criticada por ser predominantemente branca e de classe média, frequentemente excluindo as necessidades de mulheres negras e trabalhadoras. Nos Estados Unidos, algumas sufragistas até usaram argumentos racistas para promover o voto feminino, sugerindo que mulheres brancas educadas mereciam votar mais que homens negros. Segunda onda, anos de 1960 a 1980. Se a primeira onda foi sobre direitos legais básicos, a segunda onda foi sobre igualdade mais ampla e libertação das normas culturais opressivas. Esta onda foi marcada por várias questões-chave: direitos reprodutivos, o acesso a contraceptivos e aborto seguro. O slogan "Meu corpo, minhas regras" surgiu nesta época. A pílula anticoncepcional, aprovada nos anos 1960, foi revolucionária ao dar às mulheres controle sem precedentes sobre sua fertilidade. Sexualidade, desafio à dupla moral sexual, onde comportamentos sexuais eram julgados diferentemente para homens e mulheres. Questionamento do mito de que mulheres não tinham ou não deveriam ter desejo sexual. Local de trabalho, luta contra discriminação no emprego, assédio sexual e pela igualdade salarial. Nos Estados Unidos, o Equal Pay Act de 1963 e o Title VII do Civil Rights Act de 1964 foram vitórias importantes. Violência doméstica. Pela primeira vez, a violência contra mulheres dentro de relacionamentos foi reconhecida como problema social sério, não assunto privado de família. O pessoal é político. Este slogan icônico, cunhado por Carol Annis, argumentava que questões consideradas privadas ou pessoais, como divisão de trabalho doméstico, expectativas de beleza, sexualidade, eram na verdade questões políticas enraizadas em estruturas de poder. Escritoras como Betty Friedan, A Mística Feminina, Gloria Steinem e Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo, se tornaram vozes influentes. Beauvoir escreveu a famosa frase: "Ninguém nasce mulher, torna-se mulher", argumentando que feminilidade é construção social, não destino biológico. A segunda onda também viu a emergência do feminismo radical, que argumentava que o patriarcado era a forma primária de opressão, da qual outras opressões derivavam. Algumas feministas radicais adotaram posições controversas, como separatismo lésbico ou rejeição total de estruturas familiares tradicionais. Mais uma vez, críticas surgiram. Mulheres negras, lideradas por pensadoras como Bell Hooks e Audre Lorde, argumentaram que o feminismo da segunda onda ignorava como raça e classe interagiam com gênero. Isso eventualmente levou ao desenvolvimento da teoria da interseccionalidade. Terceira onda, anos 1990 e 2000s. A terceira onda emergiu como resposta às limitações percebidas da segunda onda. Foi caracterizada por diversidade e inclusão, reconhecimento explícito de que mulheres não são um grupo monolítico. A experiência de uma mulher branca de classe média é diferente da de uma mulher negra, que é diferente da de uma mulher trans, e assim por diante. Interseccionalidade, termo cunhado por Kimberlé Crenshaw em 1989, reconhecendo que diferentes formas de opressão, sexismo, racismo, classismo, homofobia, transfobia, se entrelaçam e interagem de maneiras complexas. Individualidade e escolha. Ênfase na agência individual e escolha pessoal. Questionamento da ideia de que existe uma única maneira correta de ser feminista. Cultura popular. Engajamento ativo com cultura pop, mídia e tecnologia. Análise de como filmes, músicas, publicidade e mídia social perpetuam ou desafiam normas de gênero. Política de identidade. Maior foco em como identidades, especialmente identidades marginalizadas, moldam experiências e perspectivas. A terceira onda foi mais fragmentada e descentralizada que as anteriores. Não havia uma agenda unificada ou líderes singulares. Alguns viram isso como fraqueza, outros como força, permitindo que mais vozes fossem ouvidas. Surgiu o conceito de feminismo sex positive, que defendia que mulheres poderiam fazer escolhas sobre sexualidade e expressão sexual, incluindo trabalho sexual, de maneira empoderada.
Isso gerou debates intensos com feministas que viam pornografia, prostituição e certos aspectos da cultura sexual como inerentemente exploratórios. Quarta onda, 2010 presente. Estamos vivendo agora o que muitos chamam de quarta onda, definida por ativismo digital, uso de redes sociais para mobilização, conscientização e ação coletiva. Hashtags como #MeToo, #TeamsUp e #NilNaMenos se tornaram movimentos globais. Justiça social ampliada, conexões explícitas entre feminismo e outros movimentos por justiça, antirracismo, direitos LGBTQ+, justiça climática, direitos dos imigrantes. Inclusão trans. Maior, embora controverso, foco na inclusão de mulheres trans e pessoas não binárias no movimento feminista. Cultura do chamamento. Maior disposição para criticar publicamente comportamentos e declarações problemáticas, mesmo de figuras progressistas. Isso gerou debates sobre cancel culture e justiça restaurativa versus punitiva. Ação contra assédio sexual. O movimento #MeToo, iniciado por Tarana Burke em 2006 mas tornando-se viral em 2017, trouxe discussões sem precedentes sobre assédio, agressão sexual e cultura do estupro. A quarta onda continua evoluindo. Debates sobre trabalho sexual, pornografia, transição médica para jovens, linguagem neutra de gênero e muitas outras questões mostram que o feminismo está longe de ser monolítico ou resolvido. Capítulo 4. Diferentes tipos de feminismo. Assim como há diferentes escolas de pensamento em qualquer campo, diferentes filosofias, diferentes abordagens econômicas, diferentes teorias científicas, há diferentes tipos de feminismo. Vamos explorar os principais. Feminismo liberal. Foco: igualdade de oportunidades através de reformas legais e políticas dentro do sistema existente. Crença central: as instituições democráticas e capitalistas podem ser reformadas para incluir e beneficiar mulheres igualmente. Não é necessário derrubar todo o sistema, apenas torná-lo mais justo. Objetivos: leis de igualdade salarial, acesso à educação e carreira, representação em governo e corporações, proteção legal contra discriminação. Críticas: acusado de beneficiar principalmente mulheres brancas de classe média e alta, sem abordar desigualdades estruturais mais profundas. Visto como muito corporativo e não suficientemente radical. Exemplo: a campanha de Hillary Clinton, políticas de diversidade corporativa, iniciativas para mais mulheres em conselhos de diretoria. Feminismo radical. Foco: o patriarcado como sistema fundamental de opressão que precisa ser completamente desmantelado. Crença central: a opressão das mulheres é a forma mais fundamental de opressão, da qual outras formas derivam. Homens como classe se beneficiam da subordinação das mulheres. Objetivos: transformação revolucionária da sociedade, abolição de papéis de gênero, em algumas versões, separatismo ou comunidades exclusivas de mulheres. Críticas: acusado de essencialismo, assumir que todas as mulheres compartilham experiências universais, de excluir mulheres trans, de pintar todos os homens como opressores. Exemplo: coletivos feministas separatistas, crítica radical de casamento e família tradicional, algumas vertentes do feminismo crítico de gênero. Feminismo socialista, marxista. Foco: interseção entre capitalismo e patriarcado como sistemas entrelaçados de opressão. Crença central: a opressão das mulheres está fundamentalmente ligada à exploração econômica. Não podemos acabar com o sexismo sem acabar com o capitalismo, e vice-versa. Objetivos: transformação econômica, socialização do trabalho doméstico e cuidado, igualdade econômica real, não apenas oportunidade formal. Críticas: acusado de reduzir todas as questões à economia, de subordinar a luta feminista à luta de classes. Exemplo: defesa de creches públicas universais, licença parental remunerada, salário para trabalho doméstico. Feminismo interseccional. Foco:
como diferentes formas de opressão, raça, classe, gênero, sexualidade, deficiência, etc., se entrelaçam e interagem. Crença central: não podemos entender a opressão de gênero isoladamente. Uma mulher negra não experimenta apenas sexismo mais racismo separadamente, mas uma forma única de opressão que é ambos simultaneamente. Objetivos: sem terem vozes marginalizadas, análise holística de sistemas de poder, solidariedade entre movimentos diferentes. Críticas: acusado de ser excessivamente acadêmico, de fragmentar o movimento, de criar hierarquias de opressão. Exemplo: Black Lives Matter cofundado por mulheres negras queer. Ativismo LGBTQ+, liderado por pessoas de cor. Análises que consideram múltiplas identidades. Feminismo cultural. Foco: valorização de qualidades e culturas associadas ao feminino. Crença central: ao invés de buscar ser iguais aos homens, deveríamos celebrar e valorizar o que é único sobre experiências e valores femininos. Objetivos: celebração da maternidade, comunidade, colaboração, nutrição como valores positivos, criação de espaços e culturas exclusivamente femininas. Críticas: acusado de essencialismo, de reforçar estereótipos de gênero, de ser conservador disfarçado. Exemplo: celebrações de deusas femininas, espiritualidade centrada em mulheres, ênfase em ways of knowing femininas. Ecofeminismo. Foco: conexões entre opressão de mulheres e exploração da natureza. Crença central: o mesmo sistema patriarcal que oprime mulheres também explora e destrói o meio ambiente. Ambos são vistos como recursos a serem dominados. Objetivos: justiça ambiental, conexão com a natureza, resistência a desenvolvimento insustentável. Críticas: acusado de essencialismo, associar mulheres com natureza pode reforçar estereótipos, de romantizar culturas indígenas. Exemplo: ativismo ambiental liderado por mulheres indígenas, crítica feminista do capitalismo extrativista. É importante entender que essas categorias não são mutuamente exclusivas. Uma pessoa pode adotar ideias de múltiplas vertentes. E há muitos outros tipos que não cobrimos aqui: feminismo negro, feminismo indígena, feminismo islâmico, transfeminismo, e muitos mais. Capítulo 5: Mitos e equívocos comuns. Vamos abordar alguns dos mitos mais comuns sobre feminismo. Mito 1: feministas odeiam homens. Realidade: o feminismo não é sobre odiar homens. É sobre desmantelar sistemas de opressão que prejudicam todos, incluindo homens. Feministas podem criticar masculinidade tóxica, patriarcado ou comportamentos específicos, mas isso não é o mesmo que odiar homens como indivíduos. Muitos homens são feministas, e o feminismo beneficia homens também, libertando-os de expectativas rígidas de masculinidade, permitindo mais envolvimento paternal, reduzindo pressão para ser provedores únicos. Mito 2: feministas querem que mulheres sejam superiores aos homens. Realidade: feminismo é sobre igualdade, não superioridade. O objetivo não é inverter a hierarquia, mas eliminá-la. Se alguém argumenta que mulheres são superiores, essa pessoa não está defendendo o feminismo, mas supremacia feminina, conceito completamente diferente que a maioria das feministas rejeitaria. Mito 3: não precisamos mais de feminismo, a igualdade já foi alcançada. Realidade: embora progressos significativos tenham sido feitos, desigualdades persistem globalmente e mesmo em países desenvolvidos. Diferenças salariais de gênero, subrepresentação em posições de liderança, violência baseada em gênero, trabalho doméstico não remunerado desproporcional, padrões de beleza opressivos, todos permanecem como questões reais. Mito 4: feminismo é só para mulheres. Realidade: qualquer pessoa que acredita em igualdade de gênero pode ser feminista. Homens, pessoas não binárias, todos podem e muitos são feministas. O movimento beneficia a sociedade como um todo. Mito 5: todas as feministas concordam entre si.
Realidade. Como vimos, há enormes diferenças dentro do movimento feminista. Feministas discordam, às vezes veementemente, sobre questões de trabalho sexual, transgênero, pornografia, estratégia política e muito mais. Essa diversidade de pensamento é, na verdade, saudável. Capítulo 6. Feminismo e homens. Uma pergunta importante: qual é o papel dos homens no feminismo? Isso tem sido debatido extensivamente. Algumas posições. Homens como aliados. Muitas feministas argumentam que homens devem se envolver como aliados, apoiando, amplificando vozes de mulheres, usando seu privilégio para criar mudança, mas reconhecendo que não podem liderar ou centrar-se no movimento. Homens como beneficiários. O feminismo beneficia homens também. Liberta-os de expectativas tóxicas de masculinidade, permite expressão emocional mais plena, possibilita relacionamentos mais equitativos e satisfatórios, reduz pressão de serem únicos provedores. Responsabilidade masculina. Homens têm responsabilidade particular em desafiar sexismo entre outros homens, em educar-se sobre questões de gênero, em examinar seus próprios comportamentos e privilégios. É importante notar que existe também um movimento pelos direitos dos homens, masculinismo. Infelizmente, muitas vertentes deste movimento tornaram-se reacionárias e antifeministas, focando em culpar mulheres e feminismo por problemas sociais. Porém, há questões legítimas que afetam homens: altas taxas de suicídio, expectativas opressivas de masculinidade, discriminação em custódia de crianças. E muitas feministas argumentam que essas questões também são resultados do patriarcado e podem ser abordadas dentro de framework feminista. Conclusão. Então, onde isso nos deixa? O feminismo é complexo. Não é uma ideologia monolítica, mas um movimento diverso, em evolução, com múltiplas vozes, abordagens e até contradições internas. E isso é, na verdade, uma coisa boa. Mostra que o feminismo está vivo, respondendo a novas realidades, incorporando novas vozes, questionando-se e crescendo. A distinção entre feminismo, a ideologia e movimento, e feministas, as pessoas imperfeitas que o apoiam, é crucial. Você pode criticar ações ou declarações de indivíduos específicos sem rejeitar os princípios fundamentais de igualdade e justiça que o movimento representa. O feminismo não é seu inimigo, a menos que você acredite que mulheres deveriam ter menos direitos que homens. Se você acredita que uma filha merece as mesmas oportunidades que um filho, que uma esposa merece respeito igual ao marido, que mulheres deveriam controlar seus próprios corpos e destinos, parabéns, você já concorda com princípios feministas fundamentais. Hoje, em 2025, ainda há muito trabalho a fazer. Globalmente, mulheres ainda enfrentam discriminação, violência e falta de acesso a direitos básicos. Mesmo em países desenvolvidos, questões persistem. Mas olhar para a história do movimento feminista, das sufragistas que foram presas por pedir o direito de votar, as mulheres que lutaram por controle sobre seus próprios corpos, as ativistas contemporâneas usando redes sociais para mobilizar mudança, é ver uma história de progresso real, tangível, transformador. O feminismo mudou o mundo. Mudou leis, culturas, expectativas, possibilidades. Permitiu que metade da humanidade participasse mais plenamente da vida política, econômica, social e cultural. E ao fazer isso, tornou todas as nossas sociedades mais ricas, mais justas, mais humanas. Você não precisa concordar com cada feminista ou cada vertente do feminismo. Você pode ter críticas, questões, reservas. Isso é saudável e necessário. Mas é importante ter essas conversas de boa fé, baseadas em entendimento real do que o feminismo é e foi, não em caricaturas ou distorções. No final, a questão central é simples. Você acredita que todos os seres humanos, independentemente de gênero, merecem dignidade, respeito, oportunidades iguais e liberdade para moldar suas próprias vidas? Se sim, você está mais perto do feminismo do que pode pensar. O caminho à frente não é sobre homens versus mulheres.
É sobre todos nós versus sistemas de opressão, injustiça e desigualdade que limitam o potencial humano. É sobre construir um mundo onde o gênero que você nasceu não determine seu destino. E esse é um objetivo pelo qual vale a pena lutar. Obrigado por assistir até o final. Se este vídeo te fez pensar, questionar ou aprender algo novo, deixe seu like e se inscreva no canal. E mais importante, compartilhe suas reflexões nos comentários. Quero ouvir suas perspectivas, suas perguntas, suas experiências. Vamos continuar esta conversa importante juntos. Se você sentiu que Deus está falando com você sobre o propósito da sua vida neste exato momento, não deixe essa mensagem se perder. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais orações, mais palavras de fé e esperança que vão fortalecer sua caminhada com Deus. Você não está aqui por acaso. Deus te trouxe até este vídeo porque Ele tem algo a dizer para você. Faça parte dessa família que busca viver o propósito que Deus preparou para cada um de nós. Inscreva-se agora e deixe seu amém nos comentários se você crê que Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Compartilhe este vídeo com alguém que também precisa descobrir informações juntos. Vamos fortalecer nossa fé e caminhar na direção do que Deus preparou para nós. Que Deus abençoe você grandemente. Inscreva-se e fique com Deus. Até o próximo vídeo.